O pessoal quem, durante o momento que a Cleice estiver falando, quem quiser já ir pensando em alguma pergunta, pode deixar no chat as perguntas que eu leio para a Cleice durante o momento que ela abrir para perguntas, ou se ela quiser parar. E quem tiver com o microfone e quiser fazer a pergunta diretamente para ela, pode estar testando o microfone e fazendo diretamente para ela também quando ela abrir para perguntas. Só fazer uma apresentação aqui rápida. Beleza, o Vladimir, você que manda. Tá. Nosso Então, tutor aqui. a gente está fazendo essa apresentação, né, esse bate-papo com a Clícia. Ela foi egressa, né, do curso de SI, fez LEAP. Eu acho que é junto com o Tess, não sei, eu acho que ela é da turma do Tess. Isso. Pronto. Fez essa disciplina que foi maravilhosa, essa turma. E ela sempre foi uma boa aluna, né? Ela já era do PET, ela sempre estava à frente de resolver as coisas, né? E eu acredito que agora, nessa vida profissional, ela continua com essa mesma atitude, né? E aí ela vai trazer um bate-papo aí sobre o que faz um arquiteto de software. Então, um arquiteto de teste, né? Exatamente. Então, a diferença, né? Então, é isso. Então, aí o Robson vai ficar mediando, tá? Vai ficar ajudando e a palavra é sua agora. Tá ótimo. Só que, desculpa trabalhar um pouquinho, Cleiton, só queria, antes de começar, já agradecer pela participação. Tenho certeza que vai ser um tema muito importante para a gente. E o pessoal que estiver no chat não perca a oportunidade de fazer perguntas, que é o que mais o desenvolvedor peca hoje em dia, é em teste, né? Perguntinha, prazerzão. Legal. Bom, vou começar aqui com um reviewzinho, né, sobre... O Vladimir já deu aí um overview, né, da minha vivência, né, na UFC. Então, na realidade, toda a minha história aí com a área de tecnologia começou lá no técnico, né, de informática, em uma escola lá profissional, né, lá de Crateús, não sei se vocês conhecem, uma cidadezinha do interior lá do Ceará. E aí, logo em seguida, né, quando eu terminei o ensino médio, passei para sistema de informação na UFC Campus Quixadá. Me formei, atuei no PET, né, como o Vladimir comentou, sempre gostei de ficar engajada em todo o cenário. Inclusive, gostaria de agradecer muito, né, a oportunidade de voltar e compartilhar um pouco das minhas experiências, dos meus achados, sobre tudo que eu já passei. Até perguntei o Vlad, eu preciso montar aí algo mais formal, com apresentação. Ele disse, não, Ana, vai ser um bate-papo, né, de troca. E eu acho isso muito importante para quem está lá na graduação e também no crescimento, né? A troca é mútua, né? E aí, quando eu terminei a graduação, eu tive a oportunidade de fazer o curso de mestrado, né, na USP, né, na Universidade de São Paulo, e especificamente na EASH, né? Que, inclusive, gostaria de agradecer também a participação do meu professor, na época, meu professor e orientador, né, na época, o professor Marcelo Weller. E obrigada por estar aqui também. E concluindo o mestrado, eu fiquei por São Paulo mesmo, e atuando nessa área. Então, um pouquinho da minha história profissional. No Ceará, eu sempre tive esse know-how de qualidade, de mais próximo com o processo. Então, eu comecei em uma empresa, né, que se chama CPQI, voltado mais para processos, né, de negócio. Então, fiz o meu estágio lá, atuei muito próximo também de gestão de projetos, e aí fui começando a galgar outros ramos, né, e atividades. E foi lá que eu fui apresentada também a área de testes, especificamente, né? Porque até então não tinha tido, né, um contato mais próximo
né, com o teste. Porque ainda na universidade eu já fazia uns, entre aspas, uns freela, né, de desenvolvimento front. Mas aí eu fui tomando outras proporções e fui mais para a área de qualidade. Quando eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, entrei numa empresa de fábrica, né, fábrica de testes, e aí eles proporcionam ações, né, atividades relacionadas à qualidade, tanto qualidade do processo, como também qualidade do software, né, do produto. E aí eu entrei nessa vertente. E aqui já começando o nosso bate-papo, né, sobre o que faz, né, um arquiteto de testes de software. Falo assim, pode deixar que eu falo. Deixa eu ver aqui as perguntinhas. Ah, tá. Desculpa atrapalhar rapidinho. Se tu quiser, para não te atrapalhando, eu posso estar lendo para ti as perguntas. Basta dizer se vai esperar um momento para responder em quantidade ou a gente vai responder elas aos poucos. Fica a teu critério. Aí eu acabo lendo para ti e a gente ganha algum tempo. Legal. A gente pode combinar assim. Eu vou seguindo um cronograma, né, assim, do assunto, e aí a gente finaliza e a gente vai respondendo, né? As perguntas que venham, que vai tendo dos diversos tipos de dúvidas. Enfim, estamos aqui para a troca. Ok. E daí, quando eu iniciei, né? E aí a gente entra nessa questão do que faz um arquiteto, né, de testes de software. Primeiro que na nossa área tem diversos nomes para várias funções, né? Tem diversos nomes para várias funções. Assim como tem o arquiteto de teste de software, tem também o arquiteto de software, né? E aí tem muitas variações, né, na nossa área. Mas falando, já adentrando, né, um pouco no nosso tema, o arquiteto, né, de teste de software é aquela pessoa que se preocupa com a parte estratégica, digamos assim, com a parte técnica, e para galgar, né, essa função de arquiteto, né, de teste de software, não é algo que a gente sai da universidade e já é um arquiteto, né? Isso a gente vai construindo, né? A gente precisa ter vivenciado o teste, saber das técnicas, né, de testes, e aí também fazendo aí um gancho, né? Quando a gente pensa em arquitetura de teste de software, a gente correlaciona muito com automação, principalmente porque a área é bem técnica, né? A arquitetura de teste de software, o papel é técnico, né? A gente precisa entender dos testes funcionais, né? Precisamos entender de linguagem de programação, né? De sistemas operacionais, principalmente também dos níveis de testes, um teste de unidade, qual que é a melhor tecnologia, né, para a gente fazer esse teste de unidade? É o JUnit, né, quando a gente fala aí de linguagem Java, outras ferramentas, e aí, quando a gente entra por viés, por exemplo, de integração, para o nível de integração do sistema, né, que é a comunicação lá entre as classes, a gente pensa, por exemplo, quando a gente está testando API, como que funciona, né, essa comunicação de serviço. E aí a gente tem outros tipos de tecnologia, como o Postman, como o SoapUI, né, que a gente utiliza para testar essas integrações. Aí, quando a gente entra no viés da interface, aí entra aí a questão do Selenium, isso falando de Java novamente, né? Mas tem outras tecnologias voltadas para outras linguagens. E aí, por fim, que é aquele nosso último nível, né, relacionado
a teste, que são a aceitação, que a gente pode entrar, por exemplo, com um exemplo de ferramenta que seria o Cucumber. E aí existe né? N tecnologia no mercado. E por que eu trouxe isso, né? Porque um dos papéis principais do arquiteto de teste é ter essa visão, né, e possibilidade de sugerir, seja para o cliente ou para a empresa que você está atuando, o que melhor se adequa à realidade. E aí também isso vai depender da autonomia, né, e responsabilidade que a empresa lhe oferece, né? Então, se você tem mais autonomia, então você consegue contribuir mais, né? É super importante também a gente conhecer SQL. Então, quando a gente está lá fazendo os testes, né? Quando a gente é um tester, né, propriamente dito, que a gente só faz a execução, é esperado isso funcional, né? É esperado que a gente tenha um conhecimento de SQL, meio que básico, né? Só para fazer select. Mas quando a gente exerce, né, esse papel de arquiteto de teste, é importante que a gente tenha um conhecimento, não que seja um DBA, né, mas que a gente consiga falar tecnicamente também com o arquiteto de software, né, com o arquiteto de software e com os desenvolvedores. Por isso que é importante esse conhecimento. E também entra aí, dependendo, né, da sua função, do seu papel dentro da sua equipe, você precisa configurar ambientes, né, também. Então, por isso que a gente tem um viés aí também de sistemas operacionais para montar a máquina virtual, tá? E aí entra também as execuções de testes funcionais e não funcionais. Assim como eu citei alguns exemplos de tecnologia para cada um dos níveis de teste, tem também as ferramentas que a gente utiliza, né, para desempenho, para teste de carga, e etc. O JMeter também é um exemplo, né, de ferramenta que a gente pode utilizar para fazer testes não funcionais. Num contexto mais técnico, né, são uma das principais funções, né, e skill de um arquiteto de teste. E aí tem a outra parte, né, tem o outro viés, porque um arquiteto de teste, ele também precisa ser um líder, né, quando você é um arquiteto de teste, a gente tem uma equipe que trabalha junto. E nisso, inclusive, esses termos, né, eles se confundem. Qual a diferença de um líder de teste para um arquiteto de teste, para um engenheiro de teste? E aí, correlacionando arquiteto de teste e engenheiro de teste, né, digamos assim, fazendo uma analogia, vamos supor que um arquiteto, correlacionando a engenharia civil, né, ele faz o projeto, né, e o engenheiro, ele executa. Então, trazendo para a nossa área, a gente pode ter uma visão parecida, né? Então, o arquiteto, ele se preocupa com toda essa parte que eu venho comentando, e mais a outra parte de ter jogo de cintura, de ir atrás da resolução dos problemas, se comunicar com a equipe, e mais, né? Apesar de a gente ser da área de tecnologia, e dependendo do ciclo de desenvolvimento que a gente vai seguir, se é um tradicional, se é um ágil, as pessoas não são muito... não gostam muito de documentação, mas é necessário também, né? Um arquiteto, ele precisa trazer algum tipo de documentação, porque ele deve participar desde a idealização do projeto, né? Então, o arquiteto, ele também contribui com a avaliação de impacto, né, daquele projeto, tanto interno, também externo. Ele também pode definir cenários mais complexos,
ou apoiar os testers, né, e analista. E de um modo geral é isso, né? Ele atualiza também os documentos e faz as revisões, né, dos testes. E um ponto importante a gente participa muito de decisões de demanda para ver se cabe um teste funcional, se cabe um teste não funcional, se é interessante automatizar, se não é interessante automatizar. Então, a gente contribui muito com esse tipo de decisão também. Ah, legal. Bom, eu acho que a gente consegue ir agora para as perguntas. O que vocês acham? Eu fiz um apanhado geral, né, um resumo. É um assunto bem amplo, que daria para a gente bater um papo a noite inteirinha. Legal, Cleiton. Sim, eu vou pegar aqui algumas perguntas que a gente já tem. Acho que essa aqui, o Vlad, acho que eu tinha até começado a ler um pouco sobre isso. Fugindo um pouco do tema, mas ele perguntou se tu poderia falar um pouco sobre o mestrado que tu fez na IT USP. Não conheço muito bem. Ah, legal. Bom, imagina, não foge do tema não, né? Estamos aqui para trocar essas experiências, né? O que eu tenho visto mundo afora. O mestrado da EASH foi uma experiência muito legal, muito incrível. Eu fiz essa inscrição sem pretensão de passar, mas aí acabou que deu certo. Eu acho que eu estava, inclusive, um pouco desmotivada. Não é desmotivada, mas eu não estava acreditando que eu passaria. Então, eu passei nessa seleção, que foi no ano de 2015, né, na metade de 2015. E aí, ao fazer a seleção, tem o edital, né? Houve algumas mudanças no edital, mas a gente tem um link, né, um site que explica tudo o que é necessário para fazer essa inscrição. Posso compartilhar com vocês, né? Posso compartilhar com o Vladimir, ou então com você, Robson, e aí você disponibiliza, né, para quem mais estiver interessado. É um curso de 2 anos, né? Mas no meu caso eu fiz em 2 anos e alguns meses, tá? Então lá há várias linhas de pesquisa. Então quando a gente se inscreve, a gente já coloca lá no formulário qual que é a linha, né, de pesquisa que a gente pretende iniciar lá dentro, né, estudar lá dentro do curso, tá? Não quer dizer que você vai fazer especificamente aquilo, mas é um caminho, é uma iniciativa, né? Uma dica, né, que eu dou, inclusive, é ir lá na página do curso, que eu vou compartilhar com vocês, dar uma verificada em todos os professores, em todas as linhas de pesquisa dos professores, e se tiver interesse, já escolhe ali aquela linha que mais se adequa, né, ao que se tem, ao que você tem afinidade. Entre em contato, pergunta se o professor vai abrir alguma vaga, tá? Então, essa é uma das dicas, né, que eu dou. Então, lá dentro são 5 disciplinas obrigatórias, acho que isso não mudou, são cinco disciplinas obrigatórias, e aí você tem mais a sua linha de pesquisa que você desenvolve junto com o seu orientador, né? Que mais? Vocês querem saber mais alguma coisa específica desse tempo de curso? Só uma pergunta, Cris, é porque a minha dúvida, né, a minha pergunta, era até um pouco anterior, porque eu acho que todo mundo só tentava Unicamp, né, assim, eu acho que na época, não vi ninguém falando na USP, né, eu achei engraçado. Tem uma pessoa querendo falar aqui, né?
Temos uma participação especial aí com perguntas? Era mais essa dúvida mesmo. Entendi. Na época eu pesquisei, né? Pesquisei mesmo. E aí fiz algumas inscrições e a EASH foi uma dos primeiros, né, a ter o retorno. E aí eu decidi cursar, né, principalmente porque era muito alinhado ali com o que eu já queria, com o que eu já pensava, né? O curso também é Sistema de Informação, eu fiz, né? O nome do curso também é Sistema de Informação lá. Então, por esse motivo, né, eu também fui para lá, porque já era alinhado, né, com o que eu estava pensando. Legal, preciso saber um pouco dessa tua decisão e história. A Agatha, eu não sei qual é o sobrenome dela, desculpa, Agatha, ela perguntou qual a diferença, então, de um QA para um arquiteto de teste. Ah, legal. Ó, só fazendo um parêntese aqui, o professor Heller falou que são 4 disciplinas obrigatórias. Antes eram 5. Ah, agora tá moleza. Diminuiu uma. Bom, a principal diferença, né, de um analista, né, de teste para um arquiteto é justamente essa preocupação com a estrutura, com o que vai ser melhor, né, assim, para o negócio da empresa, as decisões sobre a tecnologia. Um analista, né, de teste, a principal função dele é construir, né, os testes e também executar os testes, né? Dentre outras funções de um arquiteto também, se ele exerce essa função de líder, ele também é responsável por relatórios, né? Por enviar relatórios sobre a evolução, né, do projeto e tudo mais. Como eu falei, é bem difícil fazer essas diferenças, porque são muitos termos, né, também, que aparecem na nossa área. Mas é isso. Então, o arquiteto, ele se preocupa com toda a parte técnica, e ele também não pode esquecer do negócio. Tá? Então, digamos que a preocupação do analista, né, de sistema, é lógico que você ser proativo, você ir atrás, você procurar resolver, né, os problemas, vai contar em qualquer que seja a profissão, né? Mas o analista de teste, ele não é a obrigação dele essa preocupação, sabe? De ter de decisão, digamos assim, tá? Legal, Clícia. Acho que respondeu bem a Agatha. Qualquer coisa a Agatha pode estar complementando no chat. Eu repasso para a Clícia. Clícia, eu gostaria de saber quais são as suas principais dificuldades que você vê na sua área atuando como arquiteta de teste. Olha, a principal dificuldade hoje, posso falar um pouco sobre ciclo de vida? Porque, assim, no mercado está muito, muito ágil, né? O ágil está incorporado muito no mercado. Então, uma das principais dificuldades que eu tenho no meu dia a dia mesmo é a falta de informação. Então, a informação, ela está na cabeça das pessoas, não tem muita documentação. Então, para que a gente consiga estruturar um teste, tomar decisões, a gente precisa fazer N reuniões para poder entender a estrutura, porque a parte da solução pode estar em várias cabeças, e esse é um dos pontos, né, que a gente sente bastante dificuldade, tá? Não é que seja também um ponto negativo, digamos assim, é mais como o mercado funciona. O mercado funciona dessa forma, né? O ágil está muito incorporado. O Alisson,
Ser ágil não é comigo. Sou lento como umas coisas. O ágil se perdeu. Não é que o ágil se perdeu, mas a gente tem grandes desafios, né? Com o que o ágil prega, a gente precisa da experiência e do compromisso, né? Das pessoas que estão atuando lá. Inclusive, tem duas dicas, né? De bibliografias interessantes, né? Sobre o ágil. E também relacionada à qualidade e teste, né? Que é das indicações, o nome do livro é Código Limpo, Habilidades Práticas do Ágil. O autor dele é o Robert Martin. Robert Martin é muito legal. Não é indicado só para testers, tá? Então, esse mesmo. Esse mesmo, muito bom. Eu gosto desse livro. Esse é o padrão. Todo mundo tem que ter, pelo menos, paginado essa criança. E também tem um outro, que é o Teste Ágil. Ele é um guia prático para testadores e equipes ágeis. Ele é da Lisa, não sei se vocês já ouviram falar. Também gosto muito dessa... Lisa e Janete é o nome das autoras. Eu gosto muito desse livro também. Boa pergunta. Oi, Camilo, tudo bem? Quanto tempo? Como que está sendo a experiência de trabalhar e, ao mesmo tempo, dar aula? Consegue levar as tendências? Sim, me esforço bastante para conseguir levar essas tendências, né? Do que está no mercado. Não só no relacionado a testes, né, a arquitetura de teste. Lógico, minha paixão é qualidade, é teste, e eu tento levar isso para as minhas aulas. É super desafiador, né, trabalhar fora da universidade e também dar aulas, mas eu tenho conseguido intercalar esses dois papéis, essas duas funções. Não é uma tarefa muito fácil, porque a gente não tem finais de semana, né? Então, os finais de semana são para corrigir provas e atividades. Mas, assim, eu gosto muito de repassar o que eu aprendi, o que eu sei, de trocar experiências. E isso me fascina. Então, por isso que eu não deixei de dar aulas e também não quero sair do mercado, porque eu acho que eu consigo fazer essa ponte, né? Entre levar o que o mercado o que está acontecendo no mercado para dentro da sala de aula. O Marcelo, ele pontuou uma coisa bem interessante sobre... Deixa eu pegar aqui. Sobre desenvolvimento ágil, acho que tu tá lendo já, que ele falou que as empresas, elas querem entregar, mas elas não se preocupam com algumas práticas essenciais, como TDD, refatoração e integração contínua. E eu antes de acabar discutindo um pouco sobre isso, realmente é mais ou menos isso. O pessoal pega o ágil, a cartilha do ágil, aplica 50%, que é só até rodar a entrega, no caso. Mas depois disso, acabou. É isso mesmo. É isso mesmo. O pessoal, né, a empresa, ela quer, mas não tem, não sei nem se o nome é paciência, mas ela não paciência versus tempo de realmente fazer de uma forma adequada. Então, TDD, refatoração, integração contínua, né? Algumas empresas, né, que eu já passei, fazem isso mais ou menos, né? Não puramente, assim como o ágil, né? As equipes dizem, não, todo mundo aqui trabalha em ágil, mas quando você vai trabalhar, não é bem um ágil, né? Um cascágio. Mas, ok. Mas eu já tive, sim, a oportunidade de trabalhar numa equipe que era puramente ágil, fazia todas as cerimônias certinhas. Então, foi muito, muito prazeroso.
E aí eu estava lá como nessa parte de qualidade, né, também. Legal. Cleice, desculpa atrapalhar se tem alguma pergunta aqui no chat. É que só complementando o jogo que tu estava falando, como tu faz para, na tua experiência já com essa área de qualidade de teste, convencer as empresas da importância de adicionar o teste no ciclo do desenvolvimento? Você levando essa bandeirinha de teste. Olha, eu participei de uma experiência, assim, no mercado bem difícil, bem difícil. Por que difícil, né? Eu não sei se eu posso dizer o nome da empresa, mas vamos chamar de empresa X, grande, de meio de pagamentos, onde você imagina, não, essa empresa tem todos os procedimentos de estruturas de construção, de desenvolvimento de software, porque é grande, tem como investir em tecnologia, em pessoas que são capacitadas para isso. Mas eu digo para vocês que eu me surpreendi com uma empresa tão grande que não tinha área de qualidade. Então, na época, né, foi o ano passado, uma das pessoas que trabalhava nessa empresa, ela tomou como o árduo papel de de implantar a área de qualidade dentro da empresa. E não tinha. Não tinha em que sentido? Ninguém testava? Mais ou menos isso, tá? As coisas iam para a produção, para as mãos do cliente, sem teste e sem averiguar. Mas as equipes tinham uma pessoa que olhava ali para os testes. Só que não era uma área estruturada, né? Que tinha processos a serem seguidos e diretrizes a serem seguidas. Então, quando essa pessoa começou a fazer isso, a gente escutou barbaridades assim, né? De que não era preciso, se eu estou fazendo isso há 8 anos, por que eu tenho que mudar? Entende? Então a gente encontrou muitas barreiras. Em pleno 2019/2020, a gente ainda tem empresas que não são adeptas. Mas, assim, eu fico muito feliz porque desde o momento que eu comecei a atuar com qualidade, eu vejo que esse assunto, que teste, é um assunto que está cada vez mais em evidência. E cada vez mais tendo a certeza que é necessário e é preciso, né, dentro das organizações. O melhor teste é em produção. Não, Go Horse não funciona. Não é legal. Ela acabou, ela tá até falando um case também, que ela se conhece, a Agatha, que conhece uma empresa financeira que não existe uma equipe de qualidade e cultura nenhuma de processo envolvendo software. Que é de fora acha o máximo, mas a empresa gasta muito com ressarcimento devido às falhas nos sistemas. Exatamente. Eu vivenciei isso e eu vi isso de perto, assim, de pura realidade, de ficar com boca aberta, de não acreditar que existe, né? Mas eu tenho também um outro lado, né? Que eu tive a experiência de iniciar numa empresa que tinha qualidade nas veias, assim, também, que foi uma outra empresa de meio de pagamento. Então, eu vivi os dois mundos, né? Eu vivi os dois mundos, aquele que se preocupa com a qualidade e aquele que não se preocupa. E com aquele que não se preocupa e que não está aberto a novas possibilidades, é bem difícil, porque mesmo com tantos prejuízos, né? Com prejuízos monetários, né? Da empresa, ainda não há essa conscientização, mas eu acredito que vai mudar. Legal. Abrindo um parênteses só desses relatos, eu acho que as empresas elas acabam olhando para o teste, olhando para a qualidade como sendo processos para o desenvolvimento tradicional mais abstratos, ou então que não entrega um valor, não entrega alguma coisa funcional, que é a visão que o mercado tem, e são as áreas onde eles cortam custo, só que é a área que gera mais custo para manter, para fazer essa correção.
E é clássico, já vira até cultura. E baseado nisso, algumas empresas começaram a mudar a mentalidade e hoje está surgindo um novo perfil que é, tipo, sua opinião sobre isso, que estão tentando trazer o teste para o desenvolvedor. Então, agora o desenvolvedor está ganhando mais uma função, que é ele ser o próprio testador dele, do código dele. Inclusive, várias empresas agora começaram a pedir mais isso, para conhecimentos em teste. O que é que você acha disso, de trazer mais essa responsabilidade para o desenvolvedor? Ele mesmo que fez o código, testar o código dele, ter alguma supervisão. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu acho que a responsabilidade do testador é fazer aqueles testes que estão próximo dele, né? Que é o unitário, é como se fosse a garantia mínima do que ele está fazendo, né? Mas assim, não é muito interessante a pessoa que constrói e a pessoa que testa, porque você já fica viciado naquele que você está fazendo. Então, o indicado, né, é que tenha uma outra pessoa, um analista, né, de qualidade, que saiba do negócio e que consiga enxergar essa funcionalidade ou esse item que está sendo desenvolvido por uma outra visão, porque o desenvolvedor ele está lá preocupado com o código, né? Mas um analista de qualidade, um arquiteto de teste tem outros tipos de preocupação que o desenvolvedor não tem, né? E que também não é que ele tenha que saber tudo, né? Não é que ele tenha que saber tudo, mas assim ele precisa garantir a qualidade do que ele está fazendo, com os testes aí de unidade, né, de integraçãozinha. Ele pode contribuir com isso, né, dessa forma. Mas quando se fala de outras vertentes, outras visões, é importante que tenha outra pessoa fazendo esse papel. Realmente é importante, porque nessa cultura que a gente vive mais gorros, eu acho que quando o desenvolvedor chega na parte de teste, ele só quer que o código dele deixe de ser vermelho e fique verde, então ele vai fazer o unitário só passar. E pelo que tu falou, né, um pouco que tu te falando, então, eu acho que é realmente importante ter um processo de software bem definido, assim como o desenvolvimento, inclusive Exatamente. surgiram as startups, empresas, surgiram vários cargos novos, como PO, Product Owner, tipo, vários nomes. E não surgiu tantos nomes como na área de qualidade, não tem a parte de qualidade lá. Tem mais gente que entende do negócio e faz o negócio funcionar do que quem garante que esteja funcionando. Eu passei por um case recente que tinha duas pessoas alto escalão, que entendiam muito da regra de negócio, então elas achavam que entendiam mais do que o usuário final da ponta. Então foi feito tudo baseado no que eles achavam de negócio. Só que ao final foi constatado que atrapalhou o processo, ficou mais difícil o processo depois da solução que foi criada do que antes, porque não foi testado, não foi validado, está sendo difícil de expandir, então todo o case de coisa de não fazer, de não evitar da importância do teste, eles ignoraram para fazer funcionar e pagamos um caro depois, então é realmente importante. Inclusive, já aproveitando essa pegada, quais são as experiências que você tem, além de testes unitários, integração, testes indo mais para o lado da interação humano-computador, mais com o usuário, com o IHC? Eu amo essa parte também. Eu gosto muito dessa parte aí que fica entre a experiência com o cliente, né, de ter o contato com o cliente, e também essa área da qualidade, do processo. Inclusive, estou fazendo uma especialização em experiência do usuário, por gostar, e são áreas diferentes, entre aspas, mas estão ali caminhando juntas, né? Então, a gente se preocupar com a qualidade do produto, atender realmente a necessidade do cliente, mas a parte de UX e UI, né, também é importante. Então, é uma outra característica de profissional, não é bem o analista, né, de teste, apesar de que a gente faz os testes, né, quando a gente pensa em teste funcional, a gente faz os testes lá das interfaces
e etc., mas a gente tem uma outra perspectiva, uma outra visão de um profissional de UX e UI, né, também. Mas isso é muito importante, né, dentro desse tema também, para atender a necessidade do cliente. O Vlad fez uma pergunta importantíssima agora, que ele nunca deixa passar, que para ti, quais são as disciplinas que você acha mais importantes na graduação para quem quer seguir essa área? E no caso, complementando já, quais foram as disciplinas que você achou mais importante, de maneira geral? Olha, engenharia de software é minha paixão. Engenharia de software, com certeza, porque vai dar uma visão muito grande, né, de todo o âmbito. Lembrando que teste de software também não anda sozinho, né? Precisa se ter muito o viés também do negócio, e aí entra um pouquinho de requisitos, né? Da área de requisitos, engenharia de requisitos. É importante que a gente sempre ande alinhado, né, com o que o cliente deseja. Então, assim, as disciplinas, engenharia de software, que vai dar um know-how grande, assim, né, sobre a perspectiva, e situar a gente aonde que fica o teste, né, porque também já tive várias experiências de algumas, né, quando a gente está iniciando, a gente não sabe muito ali onde que está o nosso papel, né, então o nosso papel quanto um arquiteto é desde o início, para acompanhar todas as decisões e pensar direitinho nos tipos de teste, né? Então, a engenharia de software traz isso, porque ela aborda idealização, requisitos, né, a parte de desenvolvimento, até lá a manutenção. Então, engenharia de software legal, com, sem sombra de dúvida, qualidade e teste, né, de software também. É uma disciplina que não pode deixar de fora, precisa cursar. Se ela for optativa, faça ela, faça essa disciplina, porque lá a gente vê os tipos, né, de teste caixa branca, teste caixa preta, os N tipos de testes, né, então é muito legal. E foi lá na qualidade também de teste de software que eu vi a parte de processos. Então, quando a gente fala de teste, a gente fala muito em produto. A gente já remete muito a produto, né? Mas tem a outra parte, né? Que é a qualidade do processo também. Aí entra mais a questão de CMMI, ITIL. Então, é legal também esse viés. Acho importante essa disciplina. E quais foram as disciplinas que você achou mais importante de maneira geral? Respondendo aí as duas perguntas, são essas que eu me recordo, que são umas das que mais contribuem, assim, né, para quem gostaria de continuar a carreira na área de teste. Legal. Aproveitando só um parênteses um pouco divertido do que o Marcelo fez uma pergunta bem legal agora, mas a Agatha tinha dito que a gente está hoje aqui com desenvolvedores e testes ouvindo isso, né? Vocês brigam muito com o desenvolvedor? Há muita briga, intriga, com rivalidade? Ah, o teste não está fazendo meu código passar, está atrapalhando meu desenvolvimento que não consigo entregar. Tem muito disso na equipe? Só fazendo um gancho, obrigada, Heller, por ter ficado aqui um tempinho com a gente. O Heller também é tutor do PET da USP, da graduação da USP. Bacana, prazerzão. Foi um prazer ter esse tempinho para participar com a gente. Você fica convidado para voltar, tanto para ouvir nossas palestras, como para palestrar sobre algum assunto. A gente encaixa na agenda. E obrigado, é um prazerzão. Ele colocou para a gente o link. Não, esse é o link, esse é um formulário para quem quiser é verdade. receber as horas da palestra, porque, como todo aluno universitário, as horas são importantes, então o pessoal acaba recebendo. Legal. Até mais, Marcelo. Foi um prazerzão. Voltando lá na sua observação, é uma observação importante. Gente,
por experiência própria, a gente sempre vai ter ali umas desavençazinhas entre um desenvolvedor ou um analista de negócio, mas isso não deve influenciar no nosso trabalho, nas nossas entregas, né? Na realidade, o que a gente usa como verdade, quando a gente atua, né, com teste, é o que está escrito. O que está escrito onde, né? Nos requisitos, nas regras de negócio. Uma outra vertente aí do ágil, né, que surgiu, a gente se depara muito com histórias de usuário que não vem muito detalhado o que é. Então, quando a equipe tem uma sinergia legal, todo mundo deve trabalhar de mãos dadas para atingir um objetivo comum. Mas, assim, não é uma tarefa tão fácil e tão simples assim. Não vou dizer para vocês que a gente vai encontrar sempre pessoas maravilhosas, desenvolvedores e analistas de negócio e pessoas, enfim, porque o pessoal de produto, né, entre aspas, o pessoal de negócio, ele quer saber que está entregando no prazo certo. O gerente de projeto também vai querer saber que está entregando no prazo certo, com os custos ok. O desenvolvedor também tem em mente que já fiz, entreguei, ok. Né? E para nós de qualidade, é importante a gente fechar todas as pontas, os interesses de negócio, os interesses de desenvolvimento e fazer uma entrega legal para o cliente, né? E isso é desafiador dentro de uma equipe multidisciplinar, que tem várias pessoas com diversos perfis. Legal, acabou respondendo bem, Cleiton. Uma coisa também que tu acabou de falar, nas disciplinas que você citou, a gente geralmente vê o processo como era para ser a teoria, bem explicada, Somerville, vários autores, o processo que funciona e quando a gente está vendo desenvolvimento, o que falta ser aplicado. Mas que a gente vê aquela lacuna entre o que é a teoria e o que as empresas aplicam na prática. O que você acha? A que se deve essa falta de aplicabilidade ou se tem alguma coisa que poderia mudar para poder a gente conseguir trazer mais um pouco dessa teoria para a prática? Uhum. É um desafio muito grande. Na universidade, né, quando a gente faz os estudos, né, da teoria, é bastante informação, é muita coisa. Então, também é difícil para as empresas colocar realmente ali tudo em prática, né? Mas, na minha cabeça, nada do que eu passei foi em vão, assim. Então, até aqueles diagramas, né, que a gente vê em engenharia de software, que os meus alunos dizem que é uma coisa também, que se pudesse tiraria, é importante. É importante. Não quer dizer que você vai fazer sempre no seu dia a dia, mesmo você sendo um desenvolvedor ou sendo um analista de teste. Não quer dizer que você vai fazer, mas em algum momento você vai ver aqueles diagramas e você precisa entender o que aquilo está trazendo de informação para dentro do seu contexto, né, do seu cenário, que são os desenhos de soluções. Existem vários desenhos de soluções, várias ferramentas também, mas a gente encontra ainda no mercado diagrama de classe, diagrama de implantação, a gente encontra sim. Então, respondendo, né, a pergunta, é difícil a gente levar e ver tudo o da teoria, né, no mercado. Sim, é difícil, mas a gente vai ver meio que partes, né, do que a gente aprende. Então, até como eu tinha comentado, quando uma empresa diz, a gente atua com ágil, aí quando você vai começar na empresa e na equipe, você vê que não é bem ágil. Né? Então, assim, há uma linha tênue realmente entre a teoria e o que acontece no mercado. E dependendo também da cabeça da empresa, né, da cultura da empresa, ela pode estar mais aberta ou não a melhorias e a sugestões.
Eu tenho uma pergunta que eu já sei mais ou menos qual vai ser a resposta, mas eu gostaria só para pontuar com o pessoal. Em que momento você acha que a empresa, seja do estado de desenvolvimento, ela deve começar a se preocupar com a qualidade de teste e em que porcentagem, digamos que se ela for aplicar isso de forma gradual no projeto ou à cultura? Olha, em que momento? Desde sempre, desde o início, desde o início, porque a gente pode aplicar qualidade desde lá do início. Você comentou com uma vertente aí de HC, dos testes. Lá em HC, a gente tem aqueles testes que não é com produto, que é com ideias. Então, a gente pode começar esses testes, essa vertente de qualidade, lá da ideia. Não precisa nem ter o produto ainda feito, né? Pronto. E aí, isso vai evoluindo até a gente chegar no produto, né, no software, e fazer os testes propriamente dito no sistema. Legal. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta, fiquem à vontade, a gente aproveitar esse tempinho com o Cris, que está sendo muito valioso. Quem não poder ter assistindo ao vivo vai estar disponível depois para estar acompanhando no YouTube. Mas é muito importante a gente aproveitar esse momento. Mas desde já eu queria agradecer pela disponibilidade de estar participando com a gente. Vamos aguardar o pessoal fazer mais algumas perguntinhas, senão vai ficar um monólogo aqui de mais troca de experiência. Eu acho muito legal essa área. Inclusive, eu estou fazendo a disciplina de verificação e validação com a Pauline. Não sei se você chegou a fazer. A verificação de adoção também é super importante. E a Pauline também foi minha professora, inclusive, saudade. Eita, a Agatha fez uma boa pergunta. Quanto à questão salarial, poderia falar um pouco? Falo, sim. Isso é muito importante, viu, Agatha? Não menos importante também. É importante a gente fazer o que gosta, né? Com toda certeza. Mas essa questão salarial, ela varia muito de empresa para empresa. Então, assim, eu tive, né, oportunidade, estou numa consultoria. Então, quando a gente está numa consultoria, a gente tem mais desafios, né? Desafios em que sentido? Você exerce diferentes tipos de funções, né? Então, essa questão, né, de nome de função também, às vezes é só um nome, mas você é o Severino e faz de tudo, né? E aí, essa questão salarial varia de empresa para empresa, inclusive de estado para estado também. Mas um analista, por exemplo, de teste em São Paulo, júnior, ele está aí, né, uma base entre 3.500, 4.000, depende muito da empresa. Depende muito da empresa. Então, um arquiteto, né, também de teste, / líder de teste, varia também de empresa para empresa. Então, esse ponto salarial é uma questão que tem muitas variáveis, né, envolvida, porque até de estado para estado isso muda também. Inclusive, aproveitando, você acabou já rascunhando sobre esse pensamento. Como tu vê que está o mercado para essa área de testes? Já tu está situado mais no Sudeste, né? Tu vê alguma mudança diferente do Sudeste para o Nordeste? Tem algum contato assim? Gente, eu vou falar. A gente está vivenciando, né, uma situação bem atípica, né, no mundo inteiro. Não sei se foi uma visão só minha, né, ou de outra pessoa, mas para nossa área não teve muito, entre aspas, o impacto negativo, porque parece que ocorreu o contrário, né? Aqueceu mais, né? Houve uma procura maior também por profissionais, né? De tester, inclusive, desenvolvedor, inclusive, né?
o mercado em São Paulo, por exemplo, ficou muito aquecido para automação, né, automação de teste. Então, o pessoal tá muito com esse foco, né, em automação de teste. Automatizar teste também não é solução para tudo, mas, por exemplo, para testes regressivos, a gente pode colocar uma automação, né? Porque diminui o tempo, né, do que já foi testado um dia. Então, é legal. A Agatha, como sempre, trazendo bons comentários. Ela está contando a experiência dela, que ela tem já sobre essa questão de nível, que ela tem 3 anos de experiência e ainda se considera júnior, e pediu para tu falar um pouco sobre isso, o que é ser um pleno, o que é um sênior, o que é que... Exatamente. Muito bem colocado, Agatha. Não é porque você tem 3 anos, né, de experiência que você é um júnior. Até tinha uma questão assim, né? Assim, quando eu comecei, eu tinha medo no sentido assim, poxa, eu não sei quase nada. E agora? O que eu vou fazer? Eu vou entrar como estagiário e não como um júnior? Sabe? Então, essas situações realmente ficam uma incógnita, né, na cabeça. Mas, assim, primeiro que a gente precisa ter ciência do nosso potencial também. Então, tem gente que tem que consegue fluir mais rápido e tem outras pessoas que não. E quem está com a equipe, quem está ali fazendo o seu gerenciamento, digamos, né, o seu gerente, ele vai sentir isso também, né? Mas essa questão de ser júnior, pleno, sênior, é também muito relativo, porque assim como tem, entre aspas, júnior muito competente, tem sênior que também não consegue muito ali, né, o jogo de cintura, né? Então, e assim como essa questão do salário, né, de mudança, também esse viés de experiência também é relativo, tá? Então, com 3 anos de experiência, você já começa a ficar focado ali, a já ter muita informação do que você já faz. Se você já faz um determinado tipo de ação, então você vai ter muito conhecimento daquele cenário, né? E dependendo do que você sente, a gente busca sempre melhorar, né? Então, não vamos inculcar tanto assim com júnior, pleno e sênior. Então, assim, se você galga uma determinada função, se você quer atingir determinada função, estuda e vai, né? Estuda, alcança, corre atrás que vai dar certo, né? Então, essa questão aí de experiência também é relativa, sabe? Legal, essa é uma discussão sempre importante. Mas é importante colocar que quando a gente é sênior, a gente tem uma capacidade de decisão maior. Então, a gente é natural. A gente, por exemplo, a Agatha ficou 3 anos lá fazendo determinada coisa. A Agatha já sente tanto à vontade com aquele cenário que ela já consegue dizer, olha, não é dessa forma que acontece. Então, aí onde a gente vai evoluindo e sentindo. Isso é natural também. Exatamente, é importante que tu estava falando, Agatha. Desculpa, Clícia, de não queimar etapas. Eu acho que pelo mercado, principalmente para essa pretensão salarial, as pessoas têm mais pressa de se tornar pleno, sênior e acabam queimando etapas porque elas se esquecem que também vem mais responsabilidade, vem mais poder de decisão e não é só o título ou a faixa salarial. Sim, sim. É muito importante também a gente se colocar, se impor, né? Pois olha, eu sei isso e isso. É evidente que a gente nunca vai saber de tudo, né? A gente sempre vai ter o que aprender, sempre. Eu sou um eterno aprendiz. Por isso que eu sempre invento o que fazer, porque eu sempre acho que eu posso aprender mais, né? Que eu posso também contribuir. Então,
é nesse sentido, né, também. Bacana. Agatha, como é que tá... Oh, Cleice, tu acaba sendo confundindo. Desculpa, Cleice. Como é que tá a questão do teu tempo? Até quando tu pode ficar com a gente? Só pra... Então, bom, eu tinha um compromisso às 8 horas, eu já estou um pouco atrasada, mas tudo bem. Sem problema. Então, é porque a gente tinha uma pergunta do Vlad, mas a gente, já que tu tá um pouco atrasado, a gente queria agradecer inicialmente pela tua Mas a gente participação. consegue, ó. O Vlad perguntou qual foi a importância do Isso. mestrado, né? Para a experiência Não, se profissional. se puder falar sobre isso, a gente faz uma última pergunta e fecha. Se der pra ti, se tiver tudo bem. Ah, sim, com certeza. Ó, para ser sincera mesmo, em relação ao mercado. Polêmica, hein? Oi? Polêmica, hein? Polêmica. Para ser sincera mesmo, em relação ao mercado, né, como um todo, o mercado não lhe pergunta muito se você tem mestrado, né? Mas assim, se você tem lá, nossa, que legal, tem mestrado, né? Tem pós-graduação, interessante. Ok, dá um olhar diferente? Dá, mas não é um fator determinante para que você possa alcançar e galgar mais cenários. Mas aí tem um outro lado, né? Eu sempre gostei disso, de conversa, de dizer experiências e tudo mais, e eu acho que isso a sala de aula é um dos locais melhores de se fazer. Então, o mestrado no mercado, né? Então, aí eu já estou falando de um outro tipo de mercado, que são as universidades. Contribuiu, assim, 100%. Né? Então para ser professor, hoje, nas universidades de São Paulo, você precisa ter minimamente um mestrado. Né? As universidades, como um todo, buscam isso, né? Até pelas diretrizes lá do MEC também, né? De ter uma porcentagem X e Y. Mas, assim, antes a gente via pessoas, né? Com só a graduação e tudo mais, etc. Ou então com uma especialização e já entrava na universidade. Se você deseja, né, entrar, ter essa função, né, essa árdua tarefa também de ser professor, o mestrado contribui 100%, né? Então, é isso. Legal, tá? Ô, Cleice, agora eu fiquei sempre com uma confusão. Agatha tá fazendo um texto bem bacana aí. Eu acho que tu tá lendo já. Ai, a Agatha, já tô lendo, que legal, que bom. Que bom, que legal. Obrigada por estar aqui também, né? Compartilhando aí. Cleice, eu queria primeiramente agradecer pela participação e tirar esse tempinho de estar falando com a gente, principalmente de uma área tão importante que a gente acaba ainda como desenvolvedor olhando meio como inimigo, assim, com aquela intriga, mas que é essencial, principalmente para as empresas que querem construir soluções e produtos que vão durar, diferente do que soluções rápidas. E agradecer em nome de todo o PET, em nome do Vlad e do pessoal que está participando. Para finalizar, eu queria que tu falasse um pouco, deixasse uma mensagem final para quem está assistindo a gente sobre a área, sobre alguma questão de motivação, para quem, enfim, alguma palavra que tu possa falar. E se você pudesse dizer o que te motiva a estar nessa área, estar estudando. Acho que tu já acabou até falando um pouco, mas para a gente fechar com essa chave de ouro e instigar mais ágatas aí a estarem seguindo essa área. Legal, meninas. Meninas, vamos trazer mais meninas, né, para nossa área. Influenciar mais meninas. Bom, é o que eu tinha falado, né? O primeiro ponto, assim,
a gente não desistir das nossas metas, por mais que a gente acredite que vai ser impossível. Eu comentei lá no início que quando eu fiz a inscrição no mestrado, eu fiz um pouco desmotivada. Não era bem desmotivada, mas eu achava assim, não vou conseguir. Então, assim, não fica com esse pensamento que eu tive, não. Pensa, coloca as suas metas e vai galgando e se esforçando para atingir. Então, se você recebe um não, também não fica triste com esse não, né? Eu já recebi vários nãos na minha vida, né? Também passei vários períodos difíceis, né? Sempre desde os 18, né? Que eu saí da minha cidade, enfrentei diversas dificuldades, mas nunca foi motivo para eu desistir, né? Então, se a gente quer, a gente consegue, né? Lógico, sempre vai ter os obstáculos, sempre vai ter pessoas que também lhe desmotivam, mas não feche os ouvidos para essa pessoa, procura estar perto de pessoas que lhe motivam, que vai dar tudo certo, né? Então, vibrações positivas é o que faz acontecer. E persistência também. Obrigada, Kelly, obrigada. A Kelly é uma das nossas meninas da bolsa do PET. Ela quer seguir na área de ciência de dados, ela gosta muito dessa área, então a nossa cientista de dados, futura cientista de dados, uma área também bem bacana. Né? É verdade. Uma área que muito promissora também, viu? Eu tenho uma amiga que ela atua nessa área. Que legal. Vocês brigam muito? Não, a gente não briga muito, não. Os códigos de ciência de dados são bem complicados. A gente troca experiências. Não é brigar, gente, colocar a sua visão. O Vlad falou que você está sendo um exemplo, a menina que fez o mestrado na USP. Que bom que motive mais pessoas, né? E assim, tudo é possível, né? Todos nós somos capazes. Se alguém diz o contrário, está errado. Cristian, só uma curiosidade pra gente fechar. Tu é de qual cidade mesmo? Crateús. Crateús, bacana, legal. A gente tem o polo aqui de Quixadá, a gente tem essa cultura de trazer muitas pessoas de outras cidades. O Igor também é de Crateús. Então, o Igor. Cristian, foi um prazerzão. A Agatha também. A Agatha também? Toda também. Cidade forte, viu, então. Tá vendo? Queria agradecer mais uma vez pela participação. Lembrando que quem quiser ficar, a gente vai cortar a gravação agora. Quem quiser ainda ficar batendo um off-topic, seja entre o pessoal que tá no grupo, seja com a Clícia,